Sabe por que você veio? Não, pai, eu vim porque alguém me convidou. Esqueça isso, filho. Tem tanta gente que foram convidados e não vieram. Você veio não é porque o teu tio, a tua tia, teu amigo, tua amiga, tua colega, o teu vizinho, tua vizinha convidou você. Foi Deus que convidou você. Amém? Está vendo quando o teu celular tocou? Quando você ouviu do outro lado a voz daquela pessoa dizendo: fulano, tudo bem? Fulano, tudo bem? Estou lhe ligando para lhe convidar para estar conosco no culto amanhã ou depois da manhã. Domingo nós teremos um culto assim. Estou lhe convidando para comparecer nesse culto. Você acha que aquela voz que você ouviu é daquela pessoa? Deus simplesmente usou a criatura para trazer você até aqui. Deus simplesmente usou o seu vaso. Então Deus fala. E Ele fala até hoje de forma audível. Nesse momento, enquanto eu prego, quem está falando para vocês? E Deus usando o pastor. E Deus usando o seu vaso. Então Ele fala. Agora, como compreendermos as diversas formas de Deus se comunicar com a criatura? Existem sim aquele momento em que Deus vai falar diretamente contigo só por meio das Sagradas Escrituras. Existem momentos em que Deus vai falar contigo por meio de um sonho, por meio de uma visão, quer seja visão aberta ou visão fechada, quer seja em arrebatamento de sentido ou mesmo em êxtase, mas Deus fala. E muitas vezes, quando Ele quer transmitir-nos uma mensagem, até criança Ele usa. Amém? Às vezes você está meio cabisbaixo, sabe? Está lá embaixo, no fundo do poço. E Deus olhando para o seu coração, aquela tristeza, Ele está aí falando contigo, mas você não está ouvindo a voz dEle de forma audível porque você não conhece a voz dEle. O que Ele faz? Ele toca em seu coração, na tua mente. Entra no YouTube. E quando você entrar, o primeiro vídeo ou o segundo que aparecer, se você clicar, a mensagem que você está ali abrindo é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Esse é um Deus que corre atrás do pecador. Amém? Mas hoje estaremos falando unicamente de uma forma de comunicação, aquela que você aprendeu que nos dias de hoje não pode mais o quê? Não pode mais existir. A comunicação de forma audível. Você está ouvindo a minha voz? Está ou não está? Está ou não está? Exatamente. Deus até os dias de hoje fala de forma audível, fala. Então, por que durante esse período todo nós aprendemos que Deus é um Deus que não fala? Por que durante esses anos todos nós ouvimos que Deus é um Deus que não se comunica, mas com a criatura? Entenda, meu querido. Apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do seu versículo 7 ao versículo, do seu versículo 1 ao versículo 7, repito, 2 Coríntios, capítulo 11, do seu versículo 1 ao versículo 7, e em 2 Pedro, no seu capítulo 2, ao versículo, do seu capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, nós vemos os dois apóstolos chamando a atenção no que concerne a presença dos falsos profetas dentro da igreja e também no altar. A presença dos falsos apóstolos. E Paulo está dizendo assim, da mesma forma que eu sou um apóstolo, da mesma forma que eu sou um apóstolo, Satanás também levantou apóstolos, aqueles que não falam da parte do Cristo Santo. Amém?
E Paulo, ele pede à igreja de Corinto para terem cuidado, muito cuidado com esses apóstolos que estavam pregando uma mensagem contrária da mensagem que Paulo pregava ou apresentava para a igreja. E Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, nós vemos o apóstolo Pedro chamando a atenção também da igreja, dos fiéis, dizendo o seguinte: cuidado, assim como no passado existiram falsos profetas, no vosso meio também existirão falsos profetas, e esses não só estarão trazendo uma mensagem que vai vos separar da presença do Criador, como também eles vão vos explorar, apresentando-vos histórias inventadas. Os dois apóstolos estão dizendo para nós termos muito cuidado. Os falsos profetas, eles operam em um campo chamado altar. Eles estão dentro de um lugar chamado igreja. E muitos são bispos, profetas, apóstolos, diáconos e etc, etc. Amém? Para que a gente possa compreender que Deus é um Deus que até agora Ele fala de forma viva, nós temos que compreender a sua imutabilidade. Amém? Se você compreender a imutabilidade de Deus, aí você vai compreender que o Deus que nós estamos pregando aqui é um Deus que até os dias de hoje, de forma audível, Ele fala com quem Ele quer, quando quer e como quer. Amém, igreja? Malaquias capítulo 3, no seu versículo 6. Livro de Malaquias. Malaquias é o primeiro livro do Novo Testamento, amém? Amém? O primeiro testamento, amém? Amém? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, no seu versículo 6. Olha o que Deus vai dizendo. Versículo 6, Malaquias 3, versículo 6. Porque quem está falando aqui não é o homem não. Quem está falando é o próprio Deus, e Ele aqui está revelando a sua imutabilidade. Pastor, o que é isso? O que é imutabilidade? Imutabilidade é nada mais, nada menos. Deus não muda. Em Deus não há alteração. Nada lhe faz mudar, nada. Amém, igreja? Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Em outras palavras, nós compreendemos que o Deus que fez os céus e a terra, que se comunicou com Adão antes da queda, o mesmo Deus que falou de forma audível com Adão depois da queda, é o mesmo Deus que até os dias de hoje Ele se comunica com o homem, porque esse Deus é imutável. Ele não muda. Nós podemos mudar, mas Ele não muda. Amém? Só não podemos olhar no olho dele, senão acabou. É nossa morte, mas Ele não muda. Amém, igreja? Repita comigo essas palavras, toda a igreja, repita comigo. Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Porque o seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. Você entendeu? O que está determinado, e ponto, acabou. Deus falou que o ímpio vai para o inferno se não se arrepender, está determinado, não vai mudar. Deus falou, o justo viverá pela fé, está determinado. Aquele que morrer em santidade irá para o céu, está determinado. Deus não muda, acabou, meu querido. E hoje é que a imutabilidade de Deus teria de preocupar todo o indivíduo que está vivendo o instante dele.
entendeu? A não mudança de Deus, a imutabilidade desse Deus, tem de ser um grande motivo de preocupação de todo aquele que, mesmo ouvindo tamanha verdade, ainda assim não queira se converter. Porque, repito, quando chegar aquele último dia, o dia em que Cristo Jesus estará sentado no trono para poder julgar, a tua lágrima, meu querido, pode ser de sangue, a tua lágrima pode ser seca. Deus é imutável, Ele não muda. O que está determinado por Ele para todos sempre e pelos séculos dos séculos tem o seu amém, a sua assinatura. Acabou. O pecador que se arrepende morre se consertando com Deus, em conserto com Deus, vai para o céu, está determinado. Tem aqueles que dizem, não, no último dia, sabe? Quando eu adoecer, tiver agora com o sol, meu querido, está premeditando a tua morte, amor da minha vida. Agora você já sabe, né, que vais parar no hospital, onde pôr o soro, o teu braço ficará durante um tempo imóvel, né? Senhor, me leva, Pai. Peguei até ontem e vim parar aqui nessa cama, mas agora estou se consertando contigo. Senhor, envia um anjo, me leva. Por favor, me leva já. É aquele dia, até pastor você convida, né? Por favor, traga o pastor fulano. Me põe em som louvor. O tempo todo não ouviu louvor. Ouviu o Gelício Israel, ouviu o Kuduro, ouviu tudo. Agora, como está no hospital, está doer aqui, está doer ali, não tem mais força, até para tomar banho. Antes se escondia do homem para não inferno deixa. Até o irmão, o pai agora mais velha, já madura, e dá banho. Não consegue mais se esconder, porque está doente, não tem força no ombro. Gastou toda a força no pecado. Agora que está débil, fraco, aí está agora programando como será sua morte. Meu querido, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. Nenhum homem consegue enganar a Deus. Nenhum homem. Ele já sabe que o tempo em que estás ali ouvindo louvor e tal, o pastor vem, me ora só aqui, me ora aqui, não passando soro. Ele já sabe que aquela oração, aquele louvor que estás ouvindo, não é porque você tem compromisso com Ele, é porque você ouviu falar que existe um inferno, e se você morrer vai ser no inferno. Então o pecado agora começa a pesar na consciência, fica aí a girar, e por causa do medo busca pastor para orar para você, até põe louvor, até pegar a Zap ou um outro canal que tiver no quarto do hospital ou lá na clínica, o que estiver apresentando aquele programa não bom, que não edifica, até vocês pedem a enfermeira, doutor, para mudar, por favor, doutor, pode só colocar a Igreja Mundial, põe só um canal evangélico, mas em casa se prendeu na novela o tempo todo, vídeos de pornografia o tempo todo, e está ali porque não, quero agora assistir o apóstolo Valdemir Santiago, ou até o canal da Universal, para orar com os bispos e louvar com eles. Está entendendo? Deus não se deixa escarnecer. Amém, igreja? Repita comigo essas palavras. A imutabilidade é uma das qualidades de Deus. Deus é inalterável. Você entendeu? Fala para o teu irmão se entendeu. Pergunta se entendeu. Você entendeu? Diz para ele assim: o que Deus determinou vai acontecer. O desejo do coração dele é que vai se cumprir. Amém? Aleluia. Vamos ver outras passagens bíblicas que mostram que Deus é imutável, que revela a imutabilidade do nosso Criador. Amém?
Livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, no seu versículo 14. Aqui nós vemos Deus está falando com Moisés. E durante a conversa que Deus está tendo com Moisés, Moisés está perguntando para Deus o seguinte: o que eu direi ao teu povo? O que eu direi aos egípcios? E Deus está dizendo para Moisés: tu dirás que o Deus, eu sou o que sou, me enviou. Deus, apresentando o nome dele, está revelando a sua imutabilidade. Isso é, Deus não muda. Êxodo 3, versículo 14, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo não, Êxodo 3, perdão, eu pus Êxodo 14, Êxodo 3, versículo 14, ok. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e ponto. Está escrito ou não está? Ele está dizendo: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou quem eu sou. E acabou. E ponto. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Vai ter com o meu povo, diz para ele que o Deus eterno, o Deus imutável me enviou. Aleluia. Esse é o nosso Criador. Amém? O livro de Isaías, eu vou falar e você vai apontando somente. Vou falar e você vai anotando aí, vai apontando aí. Em nome do Senhor Jesus. O livro de Isaías, no seu capítulo 48, no seu versículo 12, Deus está dizendo: eu sou o mesmo. Amém? Isaías 48, versículo 12, Deus está se revelando como mesmo. Ele está dizendo: eu sou o mesmo. Isaías 41, versículo 4, Deus está dizendo: eu sou o mesmo. Malaquias 3:6, Deus está dizendo: eu não mudo. Amém, igreja? Hebreus capítulo 1, no seu versículo 11 ao versículo 12, Deus está mostrando que Ele permanece o mesmo. Livro de Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia está revelando que em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo o mesmo. Sua imutabilidade, o mesmo Deus que se apresentou, que correu atrás de Adão e Eva quando estavam em pecado, é o mesmo Deus que corre atrás de nós até os dias de hoje. O tempo passa, nasce Noé, a terra está em pecado, a depravação se multiplicou, e Deus está ali falando quem? Com Noé, de forma audível, não é? Constrói o quê? Uma arca. E Noé ouviu a voz? Só não viu o rosto dele, mas ouviu a voz dele. Amém, igreja? Apesar do pecado, Deus fez o quê? Deus falou como? No livro de Gênesis capítulo 12, no seu versículo 1, versículo 3, nós vemos Deus ali falando, se comunicando com o patriarca. E esse patriarca também é nosso pai. Deus está falando de forma audível com Abraão. Amém? Esse é o nosso Deus. Os pastores, vou pegar daqui um pouquinho esses caras. Os pastores que dizem que Deus não mais fala de forma audível. Primeiro, o que vou falar, primeiro vamos de pôr de parte e passar a mão nele, sabe? Muitos só dizem que Deus não fala porque eles aprenderam a ser os pastores e estão deixando para o segundo plano. Amém? Os pastores que estão falando deles aqui é um bocado. Muitos dizem e ensinam que Deus hoje não fala
Porque eles aprenderam assim, de um grupo de pastores e profetas. Amém? E eles estão ali lutando também, querem conhecer o Deus verdadeiro, mas eles pregam isso porque eles aprenderam assim, Deus não fala mais. Eu particularmente venho das mãos de pastores que me ensinaram que Deus hoje não fala de forma audível. Me ensinaram assim. Eu venho de igrejas, quando digo venho, não estou me referindo àquilo que eu falei no princípio, não. Pastor aqui está se contradizendo. Pastor disse que não veio da igreja nenhuma, meu querido. Antes de eu estar na televisão, antes de eu estar fora das igrejas, eu frequentava uma religião, você entendeu? Você entendeu agora? Eu andei em algumas igrejas antes de estar depois, né, no inferno. Eu venho de outros lugares. Universal, Exército do Deus Vivo, Igreja Ministério, Aleluia, os 12 de Cristo e por aí vai. Até então depois eu vou largar tudo e dizer assim, não quero mais, agora vou para a minha vida. E fui para o meu pecado, fui para o mundo. Amém? Eu e o pecado, a gente andava o quê? Bem abraçado, amicíssimo. Mesmo sofrendo, a gente ainda... Vaidade era aquela. Mas todas as noites o pecado me apertava no pescoço. Vou te matar. Amanhecia, eu e o pecado fazemos o quê? As pazes. E o pecado me dizia, me perdoa, porque ontem de madrugada, nessa madrugada eu apertei você, tentei te matar. Eu dizia, não tem problema não. Eu também te amo, sabe? Apertando ou não, vamos caminhar. E a gente continuava fazendo o quê? Continuava pecando. Amém? Mas eu sofri na mão do pecado. Me deram bem. Mas enfim, Deus é Deus. Paramos aonde, igreja? É Gênesis que? Gênesis 12, né? Gênesis 12. Ok. Então nós vemos aqui em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, Deus falando com Abraão. Amém? E está falando de forma audível. Entende? Primeiro grupo de pastores que alegam Deus não vai falar, eles falam aquilo que não sabem porque aprenderam assim. Segundo grupo de pastores, aí agora vou falar daqueles pastores que são mais velhos, já tem ruga. O fato não é ele que vestiu, o fato que ele está usando, ele vestiu. Amém? O sapato que está usando parece com Golias. Parece que o cara foi com uma funda. Golias caiu e descalçou. E pôs o sapato do Golias. A partir de hoje o sapato é meu. Onde pastores é assim, sabe? Pastores fora da época não querem vestir que nem a juventude. Fato bem grande. A gravata ainda aperta quase que eu enforco. São esses mais velhos. Por que eu prego nos mais velhos? Porque esses mais velhos são os ditos que dizem, que afirmam terem a teologia. E eles mostram, sabe, tudo quanto eles aprenderam de teologia. Os certificados, os diplomas e tal. Eles dizem, até aliança de ouro eles têm. Só bacharel de teologia. Eu sou mestrado em teologia. Pergunta para ele se o Deus que ele busca, nessa teologia dele, se fala com ele. Não. Ele não fala mais do Deus de hoje. Deus não se comunica mais conosco de forma audível. Deus fala sim, mas só por meio da palavra. Desculpe, mas eu preciso apresentar para vocês uma realidade. Chegou o entendimento dos incrédulos. Eu ontem preguei aqui. Quem estava no culto de ontem viu o exemplo que nós apresentamos aqui. Foi forte, né? Foi ou não foi? Quem veio perdeu ou não perdeu? 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 Quem veio não perdeu. Mas quem não veio ontem, quando o vídeo estiver disponível no YouTube, vou te avisar, não, que vai no YouTube e veja o vídeo da pregação de sábado. Só que o ver é diferente de estar presente. Cada culto é um culto. O culto de hoje não vai ser como o culto da manhã, segunda-feira. Cada culto é um culto. Amém? Por isso você tem que se apresentar em todos os cultos, meu querido. Amém?
deixa eu já dizer para você, de segunda a sexta temos culto às 16 horas. Sábado e domingo o culto é às 9, culto às 9 horas. Podem entrar também no YouTube, há um canal lá, está lá, Verdade TV, escreva Pastor Elemento Surpresa e veja lá os vídeos que nós temos, amém? Amém, igreja? Ok, os pastores mais velhos, os donos da teologia, os que dizem que Deus não mais fala, entendem? Recuando o tempo na juventude deles, cometeram todo tipo de pecado, andaram com todas as manas da igreja. E as manas andaram com todos os manos. E não só, como também fizeram do dízimo e da oferta dinheiro para pagarem hotéis, viagens, Dubai, Estados Unidos da América, gastando dízimo e oferta em práticas sexuais abomináveis. Deus se calou para eles. E Deus se calando para eles também passaram agora para o povo aquilo que eles vivem em Deus, ou que eles viveram em Deus. Deus se calou para nós, então vamos dizer ao povo que Deus não mais fala. E quando um dos nossos filhos na fé, entenda, eles dizendo, quando um dos nossos filhos na fé dizer assim, papá, há um pastor ali dizendo que Deus fala, como nós não ouvimos mais a voz de Deus, porque o pecado que nós cometemos nos separou do Deus que fala. Deus insistiu, mesmo a gente em pecado, Deus voltou atrás de nós para nos reconciliarmos com Ele. Nós insistimos no pecado, insistimos ao ponto de não mais falar conosco. É exatamente o que aconteceu com o rei Saul. Saul mesmo pecando, Deus ainda falava com Saul por meio do profeta. Só que o tempo passou, Saul foi insistindo, o rei Saul foi insistindo no pecado, até o momento em que Deus fez o quê? Se calou. Os pastores que hoje não ouvem mais a voz de Deus, não foi da noite por dia que Deus se calou para eles, não foi assim. Deus ainda correu atrás deles, tentou se comunicar com eles, mas eles não aceitaram, assim como o rei Saul não aceitou a voz de Deus. Andar de acordo à obediência à voz de Cristo Jesus, a voz de Jeová Deus Todo-Poderoso. E Deus se calou. E quando um filho deles na fé vem dizendo, pai, há um pastor do sítio X dizendo que Deus até hoje fala, eles dizem, não, cuidado, Mateus 24, está escrito, nos últimos dias, filho, irão existir muitos falsos profetas. Não se esqueça que você nasceu nessa igreja. O teu cordão umbilical eu vi quando você nasceu. Até o lugar onde enterraram o teu inimigo eu sei. Você foi consagrado nessa igreja. Teu pai, tua mãe, teus avós, que eu conheci bem os teus avós. Até porque nós crescemos juntos nessa igreja. Então, filho, cuidado. Está entendendo? Muito cuidado. O falso profeta vai falar com o filho dele. Ele fala mais com ele. O dinheiro do dízimo e da oferta gastou onde? Comprou sabonete para se masturbar. Comprou sabão. Comprou muitos discos e pendrive para assistir vídeo de pornografia. Deus se calou para ele. Deus insistiu tanto em falar com ele. Deus insistiu tanto em trazer no caminho dele, mas ele não queria estar ouvindo a voz de Deus. Agora Deus se calou. Meu querido, quando a gente insiste em vivermos em desobediência à voz de Deus, Ele corre atrás de nós sim, mas haverá um momento em que esse mesmo Deus que corre atrás de nós também se cansa, Ele para. Você não quer ouvir a minha voz? Então tudo bem, já entendi. É você que quer estar distante de mim. Você não quer ter intimidade comigo, tudo bem, vou ficar aqui no meu canto. Aí Deus agora fica no canto dele. Amém, igreja? O livro de Tiago, capítulo 1, no seu versículo 17, vai dizer que Deus, em Deus, não há variação de sombra de mudança. Deus é imutável. Amém? O mesmo Deus que não muda,
Em Êxodo capítulo 3, no seu versículo 1 ao versículo 22, ele está no Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe, falando com quem de forma audível? Está falando com Moisés. Amém, igreja? Deus parou por aí? Não. Deus continuou se comunicando de forma audível. Deus falou com Samuel. De forma audível, Deus falou com Débora. De forma audível, Deus falou com Gideão. De forma audível, por meio do anjo, Deus falou com Maria, aquela que concebeu o Messias, o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Deus. E durante o batismo de Cristo, em Mateus capítulo 3, no seu versículo 15, Cristo está ali no Rio Jordão. E o que nós vemos, igreja? A voz do Deus Pai bradou de forma audível. João Batista ouviu, o Filho ouviu, e todos os que estavam presentes ouviram: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus fala ou não fala de forma audível? Deus fala. Amém? Já estamos finalizando. Eu vou mostrar-vos uma passagem bíblica onde Cristo Jesus está prometendo se revelar e se comunicar conosco até os dias de hoje. Está escrito onde, pastor? João capítulo 14, abre aí. Cristo está prometendo se comunicando conosco. João capítulo 14, no seu versículo 15 ao versículo 21, nós vemos o nosso Criador prometendo se comunicar conosco. Cristo começa com uma palavra-chave, versículo 15: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ponto. A promessa que Cristo vai fazer aqui não é para o mundo. Essa promessa de Cristo Jesus é para o número reduzido de pessoas. Amém? Essa promessa que virá de Cristo Jesus será contada unicamente para o povo ou para o grupo de pessoas que têm amor por Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A promessa de Cristo Jesus é para quem? É para aquele que o ama e guarda a sua palavra. Repito, os pastores mais velhos de barba branca têm um sovaco, até nas axilas, né? Na barba, na cabeça, etc., que já não ouvem mais a voz de Deus. São pessoas que não têm amor por Deus, e por não amarem a Deus, não guardam mais a palavra dele, os mandamentos dele. E por não guardar os mandamentos dele, porque não têm amor pelo Criador, Deus se calou para eles. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Entenda, meu querido, não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Aquela pessoa que tem amor pelo mundo, o Espírito Santo não deixe sobre ele. Toda pessoa que tem amor pelo mundo e pelas coisas do mundo é inimigo de Deus, porque de forma clara as Escrituras vai dizendo: todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você tem amor pelas coisas, então você é o inimigo de Deus. Amém? Versículo 17. Versículo 16 ainda, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode Meu querido, enquanto você tiver o mundo dentro do teu coração,
e não o desejo de ter o céu dentro do teu coração, tenha plena certeza, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nunca estará sobre você. Isso é sério. Amém? E se você morrer sem ter o Espírito Santo, sem ter o reino de Cristo, o Evangelho que é o próprio Cristo dentro de você, acabou para você. A oportunidade é dada, é apresentada aos vivos. Depois da morte, acabou. O livro de Hebreus vai dizendo: está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Amém? Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, entendam? Cristo está dizendo assim: eu vou vos enviar o Espírito Santo, mas nem todos vão receber. Vocês que me amam e guardam a minha palavra vão recebê-lo. Não só vão recebê-lo, como também vocês vão vê-lo, vão ouvi-lo. Ele vai falar convosco, ele vai se comunicar convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco de tempo, entenda, ainda um pouco de tempo, durante os dias, e o mundo não mais me verá. Vós, porém, vocês que me amam e ouvem a minha voz, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Isso é, se vocês me amam e obedecem a minha palavra, é lógico que vocês estão em mim e eu estou em vocês. E se eu estou em vós, então eu vou me comunicar, me apresentar com você, porque você está em mim. Versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, ele está repetindo, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que me obedece, aquele que ouve a minha voz, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E para fechar, e eu me manifestarei a Ele. Eu não vou me manifestar para o mundo, eu vou me manifestar sim para aqueles que me amam, para aqueles que guardam a minha palavra. Adão pecou, Eva pecou, mas uma coisa aconteceu: eu corri atrás deles e a comunicação continuou, porque eles se arrependeram. Adão se arrependeu, Eva se arrependeu, e Deus continuou falando com quem? Com Adão e com Eva. Meu querido, se você pecou, o Deus que fala até hoje, Ele quer se comunicar com você de forma audível, porque Ele não muda. Amém? Nada muda Deus. Deus é inalterável. E procura, pois Ele é um Deus que quando é procurado Ele se deixa achar. O livro de Atos, capítulo 9, no seu versículo 4, eu não vou ler, só vou explicar. Livro de Atos, capítulo 9, no seu verso 4, versículo 6, nós vemos Paulo na estrada de Damasco, está indo atrás da igreja de Cristo Jesus para matar os fiéis. E o nosso Cristo que prometeu se manifestar. Mesmo Paulo estando como eu no inferno, mesmo Paulo estando com a vida em pecado, assim como eu no meu passado, o nosso Cristo Jesus, sentado no seu trono, Ele fez os seus se abrirem, olhou para a terra, direcionou o seu olhar para
a estrada de Damasco e ele viu o seu inimigo. Saul era seu inimigo e olhou para Saul e chamou em amor, com aquela voz de pai, com aquela voz de amigo, sabe? Olha Deus chamando o seu inimigo. Saul, por que me persegues? Que mal eu te fiz, Saul? Por que você está correndo atrás de mim? Por que você quer matar a minha igreja, os meus filhos? Que mal eu te fiz, Saul? Quem tu és? Eu sou Jesus, a quem tu precisas. Eu sou o dono dessa igreja. Eu sou aquele Deus que, apesar do homem estar em pecado, ainda assim me comunico, sabe? Porque eu criei o homem para me comunicar. É esse Deus que nós servimos, igreja. O Deus que se comunica, o Deus que fala todos os dias de hoje. Amém? Ele está ali falando com Saul. Amém? E no livro de Atos, capítulo 18, Atos 18, versículo 9, a Bíblia vai revelando que em visão Deus falava também com o apóstolo Paulo. Amém, igreja? Amém, igreja? Em visão Deus falava também com o apóstolo Paulo. Agora eu quero que você entenda: o mesmo Deus que está falando com Saul na estrada de Damasco, Ele está falando em um tempo chamado tempo da graça. Paulo ou Saul está vendo Cristo após a crucificação. Isso é, Paulo está na estrada de Damasco vendo Cristo e ouvindo a voz dele de forma audível no tempo da graça. Os patriarcas, assim como Abraão, assim como Moisés, Isaac, Jacó e outros homens que estão no Antigo Testamento, que ouviram Deus de forma audível, aquilo foi no tempo, antes do tempo da lei, porque no tempo de Abraão não existia a lei veio depois, com Moisés, ou por Moisés, amém? Mas os que estavam antes da lei, e após a lei, e mesmo na graça, assim como Paulo, de um Deus imutável, eles ouviram de forma audível a voz de Deus. Deus fala ou não fala de forma audível até o dia de hoje? Ele fala. Amém? Espero que você tenha compreendido a palavra de Deus. Até aqui a palavra do Senhor.